Bom dia, pessoal. Hoje nosso conteúdo será a geometria e a descoberta do número irracional. Vocês já viram falar em número irracional, que faz parte de um dos conjuntos que vocês veem lá aquele diagrama de Venn, os números inteiros, racionais, reais, naturais, e o número irracional faz parte desse conjunto. Só que o que é um número irracional? Os números irracionais são números decimais infinitos e não periódicos, e não podem ser representados por uma fração irredutível. Ou seja, os números decimais são números racionais que, representados pela letra Q, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Ou seja, exemplos: 1,54, 4,6, 8,7 são números decimais. Mas aí não são, eles param aí. E para ser um número irracional tem que ser infinito, ou seja, 1,54345. Isso sim é um número irracional. Ele não tem fim. E pode ser negativo ou positivo. Ou seja, aí, menos 7,8, menos 16,4, menos vírgula, esses são exemplos. Os números infinitos e não periódicos, por exemplo, o número π, acho que vocês já ouviram falar, a questão de π. Para que serve o número π? Para medir a proporção da circunferência pelo diâmetro, ou seja, o círculo. Eu meço o círculo, que me chamo de circunferência, pelo meio. Quando eu divido o meio que meço, ali é meu diâmetro. Quando eu divido um pelo outro, eu vou ter o meu valor de π, que às vezes pode dar 3,1499, depende do tamanho de cada circunferência pelo diâmetro. Mas sempre o início do número é 3,14. Aí o que muda é depois do 3,14. Mas o número π é um número infinito, ou seja, é um número irracional. Interessante notar que a descoberta dos números irracionais foi considerada um marco nos estudos da geometria. Isso porque preencheu lacunas, por exemplo, a medida da diagonal de um quadrado de lado igual a 1. Exemplos: como a diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos, podemos calcular essa medida usando o teorema de Pitágoras. Quem lembra o teorema de Pitágoras? Que é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Que eu posso substituir por qualquer letra, pessoal. Mas, lembrando, o que é a hipotenusa é o meu lado maior do meu triângulo retângulo. E os meus catetos são os lados menores, que nem sempre são iguais, igual a esse exemplo aí. Às vezes eu tenho um lado maior do que o outro, os catetos. Mas que, lembrando que a hipotenusa é sempre o lado maior. Ou seja, aí, vamos para o exemplo. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Que D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, porque meus dois valores aí, os dois lados são iguais. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, D é igual a 2. Por quê? 1 ao quadrado é igual a 1, mais 1 vezes 1 é igual a 1. Então, somando 1 mais 1 é igual a 2. Logo, minha hipotenusa é igual a raiz de 2. Por que raiz de 2? Porque, lembrando, minha hipotenusa está elevado ao quadrado. Quando eu transformar aí, levar ela para depois da igualdade, ela transforma em uma aí no raiz de 2, ok? Continuando. Como vimos no slide anterior, a medida da diagonal desse quadrado será a raiz de 2. O problema é que o resultado desta raiz é um número decimal infinito e não periódico. Por mais que tentamos encontrar um valor exato, só conseguimos a aproximação. Então, a aproximação do valor da raiz de 2 é considerada certa. Mas aí eu só posso considerar 12 casas decimais após a vírgula.
Ou seja, quando eu achar o valor, eu posso considerar. Veja aí o exemplo. Raiz de 2. Qual é o valor da raiz de 2? É 1,41, 42, 13, 56, 23, 73. Aproximadamente, pessoal, não é um valor exato. Lembrem-se, 2 não é um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito é quando eu tenho a minha raiz exata. Por exemplo, 1 é um quadrado perfeito, porque 1 vezes 1 é igual a 1. 2 não é um quadrado perfeito, porque eu só acho o valor aproximado. 3, a mesma coisa, não é um quadrado perfeito. 4 sim é um quadrado perfeito, porque eu tenho a raiz exata de 4, que é 2. Novamente, eu tenho mais alguns exemplos. A raiz de 3 não é um quadrado perfeito, como eu falei para vocês. 5 também, a raiz de 5 não é um quadrado perfeito. E 7 também não é um quadrado perfeito. Como entre outros números, mas eu tenho os valores como números irracionais. Todos esses são dízimas não periódicas e infinita. Então, a raiz de 3, o valor é um número irracional. A raiz de 5 também é um número, o valor é um número irracional. A raiz de 7 é um número irracional. Mais algum exemplo com relação à geometria. Vamos construir um triângulo retângulo, cujas suas medidas dos lados menores medem agora 1 e raiz de 2. Só que aí eu tenho que descobrir o meu valor de x. Como que eu descubro o meu valor de x? Utilizando aí o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Hipotenusa quadrada é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Substituindo, para mim achar o valor de x, 1 ao quadrado, que é o valor de um dos catetos, mais raiz de 2 ao quadrado, que é o valor do meu outro lado. Aí, continuando, x ao quadrado é igual a 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1, e raiz de 2 elevado ao quadrado é igual a 2, porque aí eu cancelo a raiz com o meu expoente, que é ao quadrado. Lembrando, eu só posso cancelar quando minha potência for elevado ao quadrado. Se fosse elevado a 3, eu teria que fazer o cálculo, mas como aí é raiz de 2 elevado ao quadrado, eu cancelo a minha raiz com o meu expoente. Logo, raiz de 2 é igual a 3. Transformando aí, eu tenho x é igual a raiz de 3. Mas quem é raiz de 3? Como eu falei lá, vocês viram no anterior, raiz de 3, o seu valor não é um quadrado perfeito. Então, vamos lá. Observando essas construções geométricas, observamos que os números irracionais raiz de 2 e raiz de 3, que são os valores que eu descobri, aí estão entre os números 1 e 2, pois os números 2 e 3 não são quadrados perfeitos. Vamos calcular. Por quê, pessoal? Pois os números 2 e 3 não são quadrados perfeitos, como eu já expliquei. Não tem um número exato. Eu vou achar a aproximação do valor desse número. Vamos calcular. Primeiro para a raiz de 2. O número 2 está entre os quadrados perfeitos 1 e 4, pois 1 elevado é igual a 1 vezes 1 e 4 é igual a 2 elevado a 2, que 2 vezes 2 é igual a 4. Primeira tentativa, 1,1 vezes 1,1 é igual a 1,21, então é menor do que 2. Vejam aí para onde está aberto e para esse sinal aí de maior que e menor que, pessoal. Quando está fechado para o lado, significa que ele é menor. Quando está aberto para o lado, por exemplo, aí 1,21 é menor do que 2. Então, está aberto para o número 2, que é maior do que 1,21. Novamente, 1,2 vezes 1,2 dá 1,44, menor do que 2. 1,3 vezes 1,3 dá 1,69. Vocês podem, para vocês ir treinando, vocês podem ir parando o vídeo e fazendo essa multiplicação que vocês vão achar. Novamente, 1,69 é menor do que 2. E 1,4 vezes 1,4 é igual a 1,96, que é menor ainda do que 2. Está se aproximando, né, pessoal? 1,96 e 1,5 vezes 1,5. Será que é maior? Sim, é maior.
Então, é 2,25, que é maior do que 2. Então, eu já paro aí. Eu tenho que observar que o meu valor está entre 1,4 e 1,5. Então, vamos continuar. 1,41 vezes 1,41 dá 1,9881, que é menor do que 2. E 1,42 vezes 1,42 dá igual a 2,0154. Opa, prestem atenção, já é maior do que 2. Então, meu valor está entre 1,41 e 1,42. Mais uma tentativa. Colocando aí, aumentando uma casa após aumentando uma casa aí nesse número decimal, 1,411 vezes 1,411. Eu vou fazendo várias tentativas, mas prestem atenção. Quando eu chego aí no final, vocês podem observar com calma. 1,414 vezes 1,414 dá 1,999396, que é menor do que 2. Já quando eu chego a 1,415 vezes 1,415 dá 2,002225, já é maior do que 2. Então, por aproximação, o meu valor aproximado de raiz de 2 é igual a 1,414, correto? É meu valor aproximado. Então, para mim achar a raiz de um determinado número, eu vou fazendo várias tentativas, multiplicando ele por ele mesmo, até achar um valor aproximado. Isso são exemplos que nas atividades eu vou estar pedindo para vocês, então vocês prestem atenção nessa questão, ok? Com esse número, voltando aí para o valor de π, é possível calcularmos como o da área de um círculo e o volume e a superfície de uma esfera. Um valor exato de π é buscado desde a Grécia Antiga, uma tarefa hercúlea, já que ele é um número irracional, que pode ser representado por infinitas casas decimais, além de 3,14, que é o mais comum que a gente utiliza, pessoal, o 3,14. Mas lembrando que ele é um número infinito. Se medirmos uma moeda de R$1, encontraremos aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento e circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Logo, eu sempre, para achar meu valor, eu tenho que dividir o valor do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Ou seja, quando eu corto ao meio, eu acho o valor do meu diâmetro, que é de 27 milímetros. Vocês podem fazer esse exemplo em casa e ver se realmente é. Quando eu divido, vai dar 3,1444. Podem medir qualquer cilindro, qualquer círculo. Você mede a circunferência dele, ao redor, anota, e mede também o diâmetro, ou seja, corta ao meio. O valor, quando eu divido um pelo outro, eu sempre vou achar 3,14 e os números após. A mesma coisa se eu medir uma lata de alumínio. Eu encontrei 220 milímetros de comprimento da circunferência e 70 de diâmetro. Quando eu divido, já achei diferente, ó. Vejam, eu achei 3,1428. Mas sempre o 3,14 está à frente, só que os números após são infinitos, ou seja, é um número irracional. Vejam aí as imagens.